Prazer em recebê-lo. Começa agora a Força do Agro. Na cozinha, em remédios, sucos ou chás, gengibre é uma raiz que traz vários benefícios para o bem-estar. Valderson de Souza, nosso colunista de sexta-feira, com muita informação e conhecimento. Estamos aí, minha amiga Joyce. Pois é, e hoje com mais força, porque nós vamos falar de algo que é espetacular para os homens. Então, galera, presta atenção porque gengibre é tudo. E a doutora Gilmar Yamaguchi, que é especialista em gastrocirurgia e proctologia. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Com um gosto bastante característico, o gengibre contribui para trazer boas energias e também para o bem-estar. Apresenta variações como gengibre branco, azul e amarelo. Seu cultivo é ideal para climas tropicais, como o do Brasil. Valderson, qual a origem do gengibre? Eles falam que é dali da região entre Java, Malásia, China, Índia, daquela parte da Ásia. Agora, é muito antigo. Porque já tem tradições chinesas, Joyce, que contam que, olha, 3, 4 mil anos antes de Cristo, já tinha uma tradição na China, principalmente da época de casamento, você dá presentes de gengibre. Então, um vaso plantado com pés de gengibre. Por quê? Porque para nós homens é vital para evitar a disfunção erétil. Então, a gente tem que prestar muita atenção no gengibre. E tem uma série de benefícios, a gente já fala muito aqui, doutora. O gengibre ele é considerado, ele se enquadra entre plantas medicinais. O que é uma planta medicinal? Planta medicinal é qualquer espécie vegetal que qualquer uma das suas partes, seja raiz, folhas, flores, sementes, tenham componentes que têm ação de bioativos. Então, pode ter ação anti-inflamatória, antioxidante, e o gengibre tem várias funções, são vários compostos bioativos, nomes complicados, gingerol, shogaol, mas várias ações já foram demonstradas em estudos científicos bem sérios. Agora, Valderson, o gengibre ele possui energia boa aí para simpatias, né? Muito, Joyce, porque, como dizem os velhos chineses, ela ativa a circulação, deixa você com mais energia, com mais pique. Então, você pode fazer não só simpatias, rituais, mas, olha, um chazinho de gengibre já é uma beleza, porque vai não só acalmar a tua parte digestiva, como vai fazer você ter um pouco mais de vitalidade. Sabe aquele momento que você está mais cansado, mais para baixo? Não é à toa que no Oriente ele é tão usado na alimentação. A gente come o gengibre, não é apenas tomar o chazinho, não. Comer faz muito bem à saúde. Os pratos orientais têm muito gengibre, Quase né? todos, Joyce, quase todos, porque dá uma certa picância, né? E eu não sei até que ponto isso daí mexe com a nossa digestão, não é, doutora? Opa, bastante. Mexe muito. Sim, ajuda bastante a digestão, estimula enzimas digestivas, melhora a motilidade do aparelho, do tubo digestivo, é ótimo. Olha só, é isso, Joyce. Por isso que essas culturas antigas usam tanto gengibre, tanto em comida doce como comida salgada. Mas o importante é consumir o gengibre. Agora, doutora, o consumo, ele pode ser diário, pode estar em todos os pratos. A gente falou aqui, os orientais usam o gengibre em quase todos os pratos. Mas não exagerar, né? Como tudo na vida. Como tudo, né? A diferença do remédio e do veneno é a dose, né? Então, sim, o gengibre tem várias atuações, vários compostos com diversas atuações no corpo e tem que ser dosado, principalmente em quem tem algum problema de saúde. Então, como alimento, é a melhor forma, em várias preparações culinárias, mas ele pode ser consumido concentrado, como extrato, como medicamento. Então, é importante, principalmente pessoas que tenham algum problema de saúde, serem acompanhadas por profissionais para avaliar a dose adequada para cada um. Agora, Valderson, como começaram a usar o gengibre em rituais? Inclusive, tem o banho de gengibre, né? É muito comum o banho de sal grosso, outras coisas. Comum, mas gengibre? Exatamente, gengibre, por causa dessas qualidades que eu acredito que a ciência já deve ter descoberto maneiras, óleos essenciais, enfim, alguma coisa que o gengibre desperta. Mas nos rituais era muito comum você cortar rodelas, colocar numa grande tina com água e se banhar com aquilo, que não só te dava um relaxamento, mas servia também como um estimulante
para aquela noite mais cheia de prazeres que você quer e com uma coisa muito interessante, com um efeito muito mais no homem do que nas mulheres. Às vezes a gente fala muito disso ligado com a parte feminina, mas o gengibre não. É como se fosse um grande segredo para todos nós homens. Então, não só rituais mágicos, mas até rituais mesmo de saúde, de bem-estar, para a gente sentir aquela força do Qi, né? A energia que os chineses dizem que é a energia da vida. Agora, doutor, o gengibre na gravidez, ele pode ser consumido? Pode, já existem muitos estudos científicos avaliando o uso na gestação. Se a gente falou que o gengibre ajuda na questão da digestão, melhora náusea, melhora vômito, gestação muitas vezes tem náuseas e vômitos. Então, já tem muitos estudos comprovando o benefício e a segurança do uso na gestação. Obviamente, com dose adequada e acompanhado por um profissional de saúde. Deve ser por esse poder, né, e para facilitar a digestão, Walderson, que ele é usado em pratos salgados, doces, como você colocou aqui. Com certeza, Joyce, porque ele é... E também ele é relativamente fácil de você encontrar. É claro que quando você usa muito, seja no salgado, seja no doce, ele fica um pouco amargo. Mas se você sabe usar com qualidade, e o que é mais engraçado, né, que muita gente corta a casca e não precisa. Se você raspa com uma colher de chá, com um elemento mais delicado, a casca sai, que é uma beleza, e você ainda tira proveito, porque quando você faz isso daí, você aspira o aroma dele, que é muito bom para as vias respiratórias. Tanto é que, desde o início, a maioria desses pratos, doces e salgados, era exatamente para facilitar a respiração. Muito curioso esse dado. Olha, é bem cheiroso, né? Bem, muito forte. Os romanos usavam isso, eles tinham aqueles banhos públicos, né, aqueles banhos coletivos, então eles raspavam e jogavam na água, porque aquilo com o vapor perfumava o ambiente e dava um bem-estar, um sentimento de relaxamento para o corpo mesmo. O problema é que ele mexe com a virilidade, então... Não sei até que ponto isso daí não virava uma festa meio de arromba. Doutor, o gengibre, ele ajuda a emagrecer? O gengibre sozinho, não, né? Mas na medida em que ele ajuda na parte digestiva, então melhora a questão digestiva, a pessoa se sente bem. E ele também tem uma função que ele é um termogênico. Então, ele aumenta um pouquinho o gasto energético, aumenta um pouquinho o gasto calórico. Então, dentro de um contexto de uma alimentação saudável, atividade física, o gengibre pode ser um complemento, sim, interessante num processo de emagrecimento. Agora, o gengibre foi introduzido no Brasil, Walderson, durante a invasão holandesa. Sim. Os holandeses tinham aquela famosa Companhia das Índias Orientais, que eles traziam principalmente especiarias da Índia, da China, lá. E quando eles vieram para cá, para o Brasil, com a Companhia das Índias Ocidentais, eles trouxeram isso tudo porque viram que o clima era mais adequado, era mais fácil, eles podiam produzir. A tal ponto que já em 1587 tinham registros que eles achavam que o gengibre fosse até nativo daqui do Brasil. Não, que já tinha vindo, que os portugueses também trouxeram, porque ajudava principalmente na conservação. Então, por que que o gengibre era transportado de um lugar para o outro? Se você colocava o gengibre em pó, por exemplo, na preparação do pão, o pão durava muito mais. Então, isso para as viagens de caravelas, tal, era fundamental. Era uma maneira de você ter comida durante todo o tempo daquelas longas viagens. Olha, servia como um conservante natural. Exatamente. E também um conservante para o nosso próprio corpo, né, Joyce? Porque se faz bem para os objetos, também ajuda a gente a ter um pouco mais de anti-aging, né? Da gente ficar um pouco mais jovem. Então, é legal o gengibre. É isso aí. Para mantermos nossa programação no ar, contamos com a sua audiência. Vamos a um rápido intervalo. Fique com a gente. Olá pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold e temos um depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida, do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas.
Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né? Você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vitae Gold. É isso mesmo, Silvio, é porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas, aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem a origem garantida da sua matéria-prima. Tudo controlado desde a mudinha que é plantada, por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma Só tem que dessa. ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce, sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o Agro transformando vidas. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! Ah, e pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. Ah, e pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Agora, doutora, o gengibre, ele afina o sangue? Uma das ações do gengibre, ele é um anticoagulante leve. Então, ele atua na agregação plaquetária. Então, muitos dos medicamentos que atuam na coagulação sanguínea atuam na agregação de um tipo de células, são as plaquetas, que é uma das fases da coagulação. O gengibre tem uma ação de anticoagulante leve, então é importante por dois motivos. Pessoas que já usam alguma medicação anticoagulante ou que tem algum problema de coagulação, e uma coisa que muita gente esquece, isso é um alerta interessante. Muita gente acha que toma chá, medicamento natural, não influencia em nada, esquece de contar para o médico quando, por exemplo, vai fazer uma cirurgia. Então, o gengibre é um dos medicamentos ou alimentos que a gente suspende com um prazo específico antes de fazer um procedimento cirúrgico para não ter problemas com sangramento em excesso. Era justamente nisso que eu estava pensando, porque geralmente tira, né, o anticoagulante quando faz uma cirurgia. Mas eu nunca ouvi ninguém perguntar, você tem o hábito de consumir gengibre? E tem muita gente que tem o hábito de consumir diariamente. Sim. Então, é importante, esse é um alerta importante. Tem que falar para o médico todos os seus medicamentos e alimentos, que muita gente acha que plantas não tem ação. Tem muita ação, são plantas medicinais com ação, componentes bioativos importantes, então esse é um alerta interessante. Nós estamos falando hoje especificamente do gengibre, mas tem alguma outra planta que vem à sua mente? Ginkgo biloba, é muito comum as pessoas usarem ginkgo biloba. Então, essas são as principais, né, que as pessoas esquecem com frequência. Então, a gente tem que perguntar ativamente, muitas vezes, antes de fazer procedimentos cirúrgicos. Não é só o medicamento, também é o que a gente consome, né? O Walderson é uma das plantas medicinais aí mais difundidas no mundo, né? Com certeza, Joyce, porque o leque que ela atua é imenso. Acho que todo mundo já ouviu, seja da mãe, da avó, de algum parente, dizer que se você mistura gengibre com mel e limão,
você vai ter uma voz ótima, vai tirar toda a dor de garganta, vai tirar a tosse e que é bom tomar de noite. E isso daí, no fundo, são 3 componentes espetaculares, vão ajudar na sua saúde de várias maneiras. Agora, o gengibre tem uma coisa muito interessante. A doutora disse que ele é um termogênico, quer dizer, ele mexe com a nossa temperatura. E no campo da magia tem uma coisa muito interessante. Ele é usado principalmente quando você está numa oração, numa novena, fazendo pedidos muito grandes, quando você quer que ele seja mais rápido, que aconteça, sabe, como um catalisador mesmo, para fazer, olha, não espera 3 meses não, vamos lá, em 3 dias e a coisa já acontece. Por isso que depois eu vou dar uma dica de como fazer isso aí. É para acelerar, né? E Pra faz sentido acelerar. ser termogênico, né? É. Doutora, ele é ótimo para a imunidade, gestão, já falamos aqui, pressão, para diabetes também? Também. Tem um estudo muito interessante, tem vários estudos, mas tem um de 2021, bem recente, um estudo que estudou especificamente o gengibre no diabetes. E foi comprovado que depois de 3 meses de uso do extrato de gengibre, com dose bem padronizada, abaixaram os níveis de glicemia, de hemoglobina. São vários marcadores que a gente avalia no diabetes. Glicemia, hemoglobina glicada, os níveis de insulina foram melhor regulados e até em colesterol, níveis de colesterol ruim abaixaram. Então, melhora também o diabetes, pressão alta, tem vários benefícios. O Walderson, e acredita-se que foi a primeira especiaria a chegar no Mediterrâneo 1 século antes de Cristo? Sim, Joyce, porque aí vem uma coisa muito interessante. O mar Mediterrâneo, nessa época, estou falando de 2.000, 3.000 anos atrás, era como se fosse o centro do mundo. Tudo acontecia em volta daquele grande lago. E se era algo que os persas já usavam, depois os gregos começam a usar, é claro que eles, por navegação, iam levando para toda a volta. E na volta nós temos o quê? Espanhóis, franceses, italianos, o pessoal do norte da África. Então, o gengibre passou a virar quase que um prato comum, uma especiaria comum e muito necessária, a tal ponto que já em Roma tem registros que o gengibre era vendido das feiras como se fosse um produto extremamente comum, porque as pessoas usavam em casa para aromatizar, para tomar banho, para colocar no pão e assim vai. O famoso gingerbread, né, o pão de gengibre, é uma tradição milenar na Europa, milenar. E, doutora, como que ele atua na prevenção de doenças, por exemplo, doenças cardiovasculares ou até mesmo câncer? Como eu falei, ele tem ação anti-inflamatória, antioxidante, antimicrobiana, por isso que o pão dura mais. Ele atua inibindo proliferação de bactérias, vírus, a gente usa para infecções respiratórias, fungos e etc. Então, por ser um vasodilatador leve, um antiagregante plaquetário leve, então ele melhora a pressão sanguínea, ele atua diminuindo os níveis de colesterol ruim, melhorando os níveis de colesterol bom, diminui a formação de coágulos. Então, assim, são vários fatores que influenciam na saúde cardiovascular, né? Várias doenças metabólicas, como diabetes, pressão alta, acidentes vasculares. Então, câncer, por ser um antioxidante, ele atua também reduzindo os níveis de radicais livres e criando um ambiente mais favorável para a imunidade e prevenção de câncer, na medida em que ele também inibe a proliferação celular. Tem estudos que mostram que ele barra a multiplicação de células cancerosas, principalmente câncer de intestino, já tem estudos em câncer de mama. Então, o gengibre é bom pra danado, caramba, né? Muito por isso que é uma planta danado. medicinal mesmo, Agora, gente, doutora, né? só a gente comer, por exemplo, aquela conserva de gengibre, que nos restaurantes orientais é muito comum, consumir aquilo já tem todo esse efeito? Já. Tem várias formas, o gengibre é bem versátil, né? Várias formas da gente consumir, seja fresco, seja ele em pó, seja conserva, né? Seja o extrato já feito medicamento, então tem benefício sim.
A conserva eu acho uma delícia, porque ela é meio docinha, né? Então combina muito bem com os pratos orientais e com os ocidentais também. Eu acho que Valdir, nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, é tradição o gengibre. Claro, porque os ingleses já levaram essa tradição do pão conservado, né? Lá é um lugar, Inglaterra super úmida e tal. Então o que eles falam? Levaram esse pão de gengibre e agora que está chegando perto de final do ano tal, é extremamente comum todas as famílias nos Estados Unidos e na Inglaterra fazerem aqueles biscoitos de gengibre, não só biscoitos que serão decorados, mas umas casinhas também de gengibre que são muito bonitinhas e extremamente saborosas. Então, é quase que uma tradição cultural, que nem para nós no final de ano a gente, sei lá, consome algumas aves ou alguns pratos familiares. Nessa região, vamos dizer, de cultura anglo-saxônica, eles comem o quê? Esses gingerbread, esses pães de gengibre, que são deliciosos. Deliciosos. Eu fiz no final de semana gingerbread man com os meus filhos. Olha os só. biscoitinhos. Eles adoram. O doutor Walderson falou da salada, né, com gengibre, mas qual é a melhor forma de consumir fresco, suplemento, em pó, chá? Várias formas. De maneira cotidiana, você pode inserir de diferentes formas. Eu, por exemplo, adoro chá de gengibre, coloco no meu dia a dia, faço às vezes puro ou junto de outras ervas ou frutas, dá para misturar. Ele mantém os benefícios. Uma coisa interessante, o gengibre fresco tem todos os benefícios, mas o gengibre em pó talvez seja mais prático no dia a dia. Primeiro, porque ele tem uma durabilidade maior. Ele não perde os compostos bioativos, ele mantém os compostos bioativos e você pode acrescentar de maneira mais prática em sucos, preparados culinários, biscoitos, pães. Então, todos mantêm os benefícios e os extratos, que aí viram medicamentos, hoje a gente manipula medicamentos, existem produtos farmacêuticos já industrializados, também feitos especificamente de gengibre, então de todas as formas é interessante. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Com 100 mil assinantes, a Oeste ela consegue ter musculatura para concorrer com os principais portais de jornalismo do Brasil. Com 100 mil assinantes, a Oeste vai conseguir expandir a sua missão, expandir os seus trabalhos e espalhar com mais eficácia os valores da família brasileira, os valores da direita brasileira, os valores dos conservadores brasileiros. Você quer me ajudar nessa? Quer? Vem ser assinante da Oeste. 100 mil assinantes. Assine e ganhe um livro inédito de Augusto Nunes. São histórias nunca publicadas que mostram a face desconhecida de 11 presidentes. Doutora, falávamos aqui do gengibre, que ele já vem em algumas composições, alguns medicamentos. A gente realmente vê, né, o gengibre na composição. Agora, cosméticos, é difícil ver cosméticos, né, com gengibre. Eu não lembro especificamente de nenhum cosmético que tenha gengibre na composição, mas eu lembro de ter lido em várias outras indústrias, além da indústria de saúde, alimento e cosmético, eu lembro de ter lido como conservante. Matéria-prima para alguma outra coisa. Não, às vezes pode ser como óleo essencial ou então como um componente de perfume. Porque, de repente, talvez. em perfume você tem, porque é um aroma extremamente agradável. Então, e você falou do aromatizador antes, eu fiquei pensando, eu nunca vi Eu uso óleo essencial, eu uso óleo essencial de gengibre. Olha, eu não conheço. Tem. Olha. Eu uso bastante óleos essenciais de diversas, porque tem, assim, os componentes voláteis, eles penetram, isso aí sem dúvida nenhuma, eles penetram pela mucosa nasal, vão até o cérebro e aí desencadeiam todos os benefícios dos compostos bioativos. Então, o óleo essencial de gengibre é bem legal. Eu consumo no dia a dia também. Walder, se é aquela dica que você... Então, a dica tem isso, o óleo essencial,
que através do cheiro você pode fazer grandes magias, mas principalmente com ele em pó. Sabe por quê? Porque gengibre sempre foi usado para magias ligadas a dinheiro, ganhar din-din, carvão em casa. Então você pode polvilhar um pouquinho sua carteira, ou então a gaveta onde você guarda dinheiro, aquele lugar da casa que você guarda lá seus cartões de crédito e tal, põe um pozinho de gengibre. Então você pode fazer, sei lá, como se fosse um pequeno amuletinho, tal, colocar na carteira, colocar na bolsa, vai perfumar e vai aumentar os seus rendimentos, isso eu tenho certeza. Opa, fica a dica aí. Se você quiser saber mais, mande sua pergunta para a gente aqui, para o Valdros, para a doutora Gilmara. Grave o vídeo com o celular na horizontal. O telefone, o WhatsApp para enviar está aqui na sua tela. Doutora, foi um prazer recebê-la. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Sempre interessante e ampliar, né? A gente acaba vendo outros benefícios. Por exemplo, eu não sabia, né? Foi uma coisa que eu revisei recente, que o pó, ele mantém basicamente os mesmos compostos do gengibre fresco. E é isso, fica mais prático de utilizar no dia a dia. Com certeza. Né? Então é sempre um prazer estar aqui, muito obrigada. Eu que agradeço, é conhecimento, né, Valdo? É isso aí, a gente vai trocando informações, a gente vai fazendo sua sexta-feira ficar muito mais agradável, você pode sextar sempre com a gente e sabendo que o quê? A força do agro torna a sua vida melhor, tá bom? Até sexta. E que essa energia que a gente compartilha aqui chegue também aí até você. Obrigada a você que nos acompanha todos os dias aqui. Acompanhe nosso perfil lá no Instagram, forçadoagro.1. Vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional. Um excelente final de semana.